com Deus, e ali Deus prospera o seu povo. Deus estabelece a prosperidade do seu povo, a prosperidade espiritual, a prosperidade de alma, a prosperidade física, a prosperidade nas realizações ordenadas e estabelecidas por Deus. Então, quando nós somos chamados para orarmos pela paz e para que sejam prósperos, né, o povo, a nação do Senhor que se encontra, se relaciona com o Senhor em Jerusalém, isso é para que possa haver uma plenitude de relacionamento entre Deus e o seu povo. E aí o salmista continua: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. E a gente vê isso por amor dos nossos irmãos e amigos. Nós vemos a necessidade de que o povo de Deus orasse, o salmista aqui estabelecia isso, a necessidade do povo de Deus orar para que os seus irmãos e seus amigos tivessem paz, quebrar essas lutas, ver que eram diversas tribos, podemos até aplicar diversas denominações, né? E existia a tribo tal é melhor do que a tribo tal. Então, mas essas tribos todas, as 12 tribos, tinham que se relacionar com Deus na casa de Deus em Jerusalém. E a ordem era que orassem um pelos outros, porque tinham que se deslocar, tinham que peregrinar para chegar até a casa do Senhor, e que isso acontecesse em paz, e que eles fossem prósperos nesse peregrinar, fossem prósperos nesse se direcionar à casa do Senhor. E o ser próspero é conseguir alcançar aquilo que eles estavam propostos nos seus corações a fazer. Por quê? Porque eles se alegraram quando disseram a eles: vamos à casa do Senhor. Então, é a unidade do corpo, essa Jerusalém compacta que ele falou no versículo 3, Jerusalém que está construída como cidade compacta, é essa unidade que o salmista orienta nas suas orações, que nós temos que orar pela paz, o povo de Deus tinha que orar pela paz, para essa unidade, para que Jerusalém fosse compacta. E ele diz: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. E esse buscar o teu bem não era algo transitório, era um trabalho incessante. Você buscar o bem da casa do Senhor era algo incessante, era uma busca incessante, era um trabalho incessante. Eles deveriam buscar incessantemente isso. Por quê? Porque eles tinham que fazer isso 3 vezes ao ano. E no delongo de uma vida, eram repetidas, né, essas circunstâncias. 3 vezes ao ano, passando por aqueles mesmos caminhos, com as mesmas periculosidades, ladrões querendo roubar aquilo que o peregrino estava conduzindo para Jerusalém, os seus cordeiros, os seus bens para lá doarem, né, os seus dízimos para entregarem na casa do Senhor. Então eram ladrões, os ladrões sabiam no meio do caminho que aquele povo ia passar com bens, com pertences, e eram famílias, não eram guerreiros. Eram famílias, homens com suas esposas, com seus filhos, que estavam se destinando a Jerusalém. Então era um desafio fazer isso 3 vezes ao ano com seus familiares, né? Frio durante a noite, calor causticante no deserto, feras, aquelas regiões tinham leões, tinham ursos. Então se expor aquele caminho com seus familiares. Então o salmista, ele chama a nação de Israel para que tenha essa consolidação, para que seja compacta, para que tenha essa preocupação com os outros e que roguem a Deus pela paz e pela prosperidade. Mas isso traz todo um ensinamento para nós nos dias de hoje, essa palavra. Por quê? Porque hoje nós somos o povo de Deus, né? Nós somos a continuidade desse povo de Deus. Então hoje o povo de Deus, a nação santa, propriedade exclusiva de Deus, é a igreja de Cristo Jesus. E a igreja de Cristo Jesus, ela de igual forma, ela se encontra peregrinando neste mundo, se destinando aonde? A Jerusalém celestial.
Então nós estamos peregrinando, nos destinando a Jerusalém celestial. Mas Deus estabeleceu um lugar para que nós pudéssemos estar unidos, congregados como irmãos, para adorarmos, orarmos, para nos ajudarmos, para termos essa alegria juntos. É aquilo que chamamos de igreja, os nossos templos locais, os nossos lugares de reunião. Muitos se reúnem em casas, muitos se reúnem em templos, mas esses lugares de reunião, hoje nós podemos chamar de casa de Deus, onde se reúne o povo de Deus. E ali nesse lugar, no lugar que nós chamamos hoje de igreja, os nossos templos, é proclamada a palavra de Deus. Nas igrejas é proclamado o evangelho de salvação. Na igreja é oferecido o sacrifício de Cristo Jesus, para que essas pessoas alcancem o perdão dos seus pecados, alcancem uma nova vida, uma vida mudada, uma vida transformada, onde as coisas velhas se foram e tudo se fez novo. Um local onde as pessoas aqui são transformadas em novas criaturas. Então esse lugar é a casa de Deus, é o lugar onde acontece todos esses que nós podemos chamar de milagres, que são milagres de Deus. São pessoas que adentram aquelas portas derrotadas, entristecidas, e saem daqui revigoradas, transformadas, mudadas. Entram com uma vida transtornada e saem daqui com uma nova vida. Então essa é a casa de Deus, essa é a casa do Senhor. E quando nós somos chamados para irmos à casa do Senhor, nós temos que nos alegrar. Mas o detalhe é que não devemos só nos alegrar. Existem pessoas que só se alegram quando são convidados, são chamados. Poxa, gostei, obrigado pelo convite. Mas não consegue ir à casa do Senhor. Vocês podem ver que muitas pessoas, muitos irmãos, você convida, você conversa para vir à casa do Senhor, irmãos em Cristo Jesus mesmo. E as pessoas até se alegram, poxa, obrigado, vou sim, mas não conseguem ir. Então fica um ensinamento para nós, não basta só nos alegrarmos, mas precisamos ter atitudes, precisamos agir, assim como o salmista agiu. E ele fala, parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Então, as portas de Jerusalém, é interessante quando nós falamos de portas, né? As portas, ele chega às portas onde ele vai entrar a cidade de Jerusalém, né? E chegar às portas e ficar feliz e ficar alegre. Eu vejo que as portas de Jerusalém, do reino de Deus, da entrada para a comunhão plena com esse Deus, essa porta para nós hoje como igreja é Jesus. Nós vemos lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do verso 7, nós vemos Jesus dizendo que ele é a porta. Jesus é a porta de entrada para o reino de Deus. Jesus é a porta de entrada para Jerusalém celestial. É por intermédio dele que nós entramos para essa comunhão plena com Deus. Porque Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, nós quando somos convidados para a casa do Senhor, a nossa porta de entrada para a casa do Senhor é Cristo Jesus. Aqueles que verdadeiramente entram na casa do Senhor, ou estão ali não só de uma forma natural, mas estão ali de uma forma sobrenatural, de uma forma verdadeira, estão ali num pleno relacionamento com Deus vivo. Essas pessoas só podem se relacionar com o Deus vivo na Jerusalém celestial quando eles adentram por essa porta que é Jesus. E essa porta, assim como parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, os nossos pés, eles têm que sempre estar na presença dessa porta, dessa única porta que nos leva à presença de Deus, que é Jesus Cristo. E ele fala, Jerusalém, que está construída como cidade compacta. A gente vê que a igreja, a unidade do corpo de Cristo, a Jerusalém celestial, que se manifesta, né, o reino de Deus que se manifesta nesse mundo, que é a igreja de Cristo Jesus, ela precisa estar compacta, ela precisa estar unida. É a unidade do corpo de Cristo, unidas pelo Espírito, unidas em amor. É Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. E essa Jerusalém, essa igreja, esse reino compacto, unido por amor, unido pelo Espírito, é o lugar para onde sobem os filhos de Deus, que é o povo de Deus. E essa igreja unida, essa igreja compacta, as pessoas, os filhos de Deus sobem para ela para quê? Para renderem graças ao nome do Senhor, para agradecerem a Deus, para serem gratos a Deus.
E essa é uma das maiores razões do nosso relacionamento com Deus, é sermos gratos a Deus. Muitas das vezes nós temos tantas petições a fazer, tantas ânsias na nossa vida, tantos planos e projetos humanos, e queremos fazer de Deus tão somente aquele que há de proporcionar os nossos planos e projetos e vontades humanas, mas esquecemos que Deus tem um plano e tem um projeto para as nossas vidas. E nós precisamos nos apresentar a Ele, rendendo graças a Ele. Por quê? Porque Ele está cumprindo todos os dias o propósito dele em nossas vidas. E se estamos, por exemplo, hoje aqui, é porque Deus é que tem nos prosperado. Deus é que tem nos dado capacidade, tem nos dado provisão. Deus é que tem nos dado vida, saúde e paz para estarmos na presença dele. E quando entramos na casa do Senhor, para nos relacionarmos com ele, ao invés de estarmos com aquele coração de queremos tão somente pedir é lícito. E nós precisamos sim colocar as nossas petições na presença de Deus, mas devemos mais render graças ao Senhor. E quando nós conseguimos realizar os feitos do Senhor, quando nós conseguimos como igreja realizar um culto ao Senhor, é motivo de rendermos graças. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos capacitou e nos permitiu realizarmos um culto de adoração ao Senhor. É um motivo de alegria, eu fico feliz, eu fico alegre a cada culto que eu participo, porque eu vejo que é algo que Deus nos capacita, é algo que nós fazemos para a glória de Deus, e eu fico grato. Senhor, muito obrigado por podermos estar aqui, adorando o Teu nome, cultuando ao Senhor, e estarmos aqui para conduzirmos o nosso irmão em adoração ao Senhor. É um motivo de alegria, de gratidão a Deus, porque isso não procede de mim, isso não procede de nós, isso procede do Senhor. O estarmos aqui não vem de capacidade humana, mas vem da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e por intermédio de nossas vidas. E quando entendemos isso, segundo a revelação de Deus, nós temos que ser gratos. Senhor, muito obrigado por agir em favor de nossas vidas e por intermédio delas. E na Jerusalém está o trono da justiça, o trono da casa de Davi. Na igreja está o trono do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que é da descendência de Davi. Aqui está a presença do Deus Pai, aqui está a presença do Deus Filho, aqui está a presença do Deus Espírito Santo conduzindo a igreja à adoração. Aqui os anjos do Senhor se fazem presentes, aqui os filhos de Deus estão presentes, aqui está presente o reino de Deus. E quando nós compreendemos essa verdade, meus amados irmãos, quando alguém fala, vamos à casa do Senhor, é motivo de alegria, é motivo de decidirmos andar na presença do Senhor. E aí nós temos que orar pela paz da igreja. Nós vemos que a igreja sofre ataques. Nós vemos nossos irmãos no campo missionário, como são atacados. E nós vemos aí os missiólogos dizendo que no século passado, juntando todas as perseguições que a igreja sofreu, desde quando a igreja foi estabelecida em Atos dos Apóstolos, os missiólogos dizem que a igreja nunca foi tão perseguida como foi no século passado. E muitos de nós nem isso temos conhecimento. E muitos de nós vivemos e desenvolvemos uma vida de adoração e de culto a Deus sem sermos perseguidos ou sem percebermos essa perseguição. Mas nós temos irmãos em Cristo Jesus que estão sendo perseguidos no mundo afora, que estão em obediência a Deus, em busca dos eleitos do Senhor, em busca daqueles que Deus os envia para buscá-lo, são perseguidos e morrem. E nós que estamos aqui e ainda gozamos dessa graça de Deus, de podermos cultuar a Deus, ainda embaixo de uma harmonia, debaixo de uma paz, de uma perseguição menor, nós temos que orar pela paz de Jerusalém, para que sejam prósperos os que amam a Deus, ou seja, para a paz dos nossos irmãos em Cristo, para que eles prosperem, porque eles amam a Deus, eles amam o reino de Deus, eles amam a Jerusalém, que reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Nós temos que orar para que reine paz dentro da igreja. Nós estamos vivendo dias de perseguições, dias de lutas. Não pensem que esses dias que estamos vivendo de pandemia não são dias de batalhas e lutas espirituais. Nós vemos que tem sido trabalhado
Trabalhar, nós temos visto muitas igrejas fechando, nós temos visto muitos irmãos em Cristo Jesus partindo, morrendo, e nós temos visto muitas pessoas se desanimando, se afastando da igreja, da comunhão, e não mais buscando esse relacionamento com Deus. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. As igrejas, como é que elas sobrevivem? Sobrevivem da manutenção da igreja pelos irmãos. Igrejas estão prédios alugados, muitas igrejas são isso, e precisam da participação dos irmãos, dos dízimos, das ofertas dos irmãos, para que essas igrejas sobrevivam, ou para que elas continuem prestando seu serviço. E se os irmãos estão totalmente afastados da igreja, como as denominações, as igrejas sobreviverão? Então estão sofrendo ataques, pessoas estão esmorecendo, estão esfriando na fé, mas nós temos que orar, perseverarmos, para que reine paz dentro dos seus muros e prosperidade nos teus palácios. Por quê? Por amor dos meus irmãos e amigos. Porque quando nós vemos nossos irmãos se afastarem da comunhão de Cristo Jesus, da comunhão do corpo de Cristo, nós vemos o perigo que nossos irmãos se encontram. Nós vemos as dificuldades que porventura eles possam estar vivendo. Porque aonde tem alegria, aonde tem paz, é na presença do Senhor. E eles estão se afastando da presença do Senhor. E como nós vemos isso? Porque eles estão se afastando da comunhão dos santos, da comunhão do reino de Deus, estão esfriando na sua fé. E nós precisamos orar por amor dos nossos irmãos e amigos. E nós temos que clamar: haja paz em ti. Por quê? Por amor da casa do Senhor nosso Deus. E nós temos que, diante disso, por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscar o bem, o teu bem, ou seja, trabalhar incessantemente pelo bem da casa do Senhor, pelo bem da igreja de Cristo Jesus. E aquilo que nós fazemos hoje, diante dessas dificuldades, dessas lutas que têm se levantado contra nós o fazemos por quê? Pelo bem da casa do Senhor, pelo bem da igreja de Cristo Jesus. Essa é a nossa dedicação, essa é a nossa entrega, trabalharmos incessantemente para o bem da casa do Senhor. Então, irmão, que fiquem algumas lições práticas para nós desse salmo, que nós não venhamos tão somente nos alegrar, né? Nós não venhamos tão somente nos alegrar, que nós venhamos, além de nos alegrarmos, ou seja, dos nossos sentimentos, que nós venhamos a agir, termos não só sentimentos, mas termos ações. Precisamos nos alegrar, mas precisamos agir. Segundo, nós precisamos andar em comunhão com os nossos irmãos em Cristo Jesus, porque eles nos estimularão a buscar a casa do Senhor. Nós precisamos andar com os nossos irmãos que estão na luz. Nós precisamos da comunhão. E como nós vamos fazê-lo nesse momento de pandemia? Ver o grande desafio. Nós precisamos ligar, nós precisamos estar em contato, em comunhão com os nossos irmãos. Nós temos nossos grupos aí nas mídias sociais, precisamos interagir, nós precisamos participar dos nossos cultos que são ministrados por intermédio de live, por intermédio de gravações, para que nós possamos, mesmo diante dessas circunstâncias diversas, buscarmos essa comunhão e esse contato com os irmãos. Por quê? Porque são esses irmãos que vão nos estimular, vão nos convidar para ir à casa do Senhor. E também entendermos que a casa de Deus, quando falamos vamos à casa de Deus, a casa de Deus hoje é a igreja de Cristo Jesus. É o local aonde é ministrado a presença de Deus, aonde Ele se manifesta. É o local onde nós nos apossamos, nos apropriamos da graça de Deus, da remissão de pecados que há no sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. É o lugar aonde adoramos a Deus, aonde louvamos a Deus, aonde cultuamos ao Senhor, aonde face a face com o nosso Deus, rasgamos os nossos corações em clamor, em rogo, em oração, em petições diante de Deus. Então, nós temos que orar, guardarmos no coração que precisamos orar. Orar por quê? Pela paz do reino de Deus, pela paz da igreja. Estamos passando por momentos de tribulação, para que a igreja possa ter paz
ao agir neste mundo, para que o reino de Deus possa ter paz. Então, à semelhança do salmista, nós precisamos orar pela paz da igreja de Cristo Jesus. E não somente orar, mas precisamos trabalhar incessantemente para o bem do reino de Deus. E isso somente faremos enquanto estivermos como salmista, peregrinando neste mundo, fazendo a nossa romagem, porque haverá o dia em que não mais estaremos aqui peregrinando, estaremos na glória de Deus, na Jerusalém celestial. E quando lá estivermos, cessarão todos esses trabalhos, lá não haverá mais pecado, não haverá mais injustiça, mas lá nós estaremos descansando das nossas obras. Então, o lugar de realizarmos as nossas obras é aqui, nesta peregrinação. Então, que possamos fazê-lo, viver aquilo que o salmista revela para a gente aqui nas Sagradas Escrituras, no seu salmo. Que possamos viver isso para a glória e exaltação do nome santo do Senhor e para o bem das nossas almas e para o bem do reino de Deus, da igreja de Cristo Jesus. Que assim seja, que assim o Senhor tenha falado aos nossos corações. Feche seus olhos, curve sua cabeça, eleve o seu pensamento a Deus. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Nós te damos graças pela alegria que nos é proporcionada quando estamos na casa do Senhor. E se aqui estamos, o teu Santo Espírito nos conduziu, não somente a sentirmos, mas também a agirmos, Senhor. Muito obrigado. Ó Deus, te damos graça por estarmos rodeados por irmãos fiéis, que nos convidam, que nos estimulam a caminharmos, a buscarmos o Senhor em culto, em adoração, em oração, em louvor. Louvado seja o teu nome. Nós te damos graças, Senhor, agradecemos a Ti, porque ainda temos a oportunidade de orarmos, de falarmos com o Senhor face a face e clamarmos ao Senhor pela paz da sua igreja, pela paz do seu povo. E não somente rogarmos e orarmos ao Senhor pela paz do seu povo, mas também trabalharmos incessantemente, fortalecidos pelo teu Santo Espírito, para o bem do reino de Deus, para o bem da igreja de Cristo Jesus. Então, Senhor, nós te agradecemos por tudo que estamos vivendo, conduzidos e na presença do Senhor, por amor do nome santo de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. E em teu nome, Senhor, eu abençoo a tua igreja. Igreja de Cristo Jesus, receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre sua vida, sua casa, sua família, sobre o lugar onde você colocar a planta dos seus pés, porque é assim com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é espalhada por toda a face da terra, e os eleitos do Senhor serão com amém, amém e amém.